Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui com o professor Fábio hoje para contar para vocês uma história de como contar uma história, né? A gente vai falar um pouco sobre narrativas digitais e para a gente entender, a gente vai passar um pouquinho pelo cinema, vai passar um pouquinho pelo teatro, vai falar um pouquinho sobre gravação de áudio e vídeo para tentar se inteirar nesse mundo que é o mundo de contar histórias. E nada melhor contar histórias no momento que a gente vive uma pandemia que praticamente a gente só assiste histórias dentro de casa. Boa tarde, sou o professor Fábio, vou mediar aqui, acompanhar as suas perguntas e respostas aqui no chat. Fique à vontade de participar, tá bom? Espero que vocês colaborem aí, participando à vontade, respondendo, perguntando. À medida do possível, eu vou tentar ler todas as suas perguntas aqui e as respostas. É muita gente, né? Então, tenha paciência aí, eu acho a sua resposta aqui, tá bom? Uma boa tarde, uma boa aula a todos, hein? Então, para começar essa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre o que são essas narrativas digitais ou storytellings, né? Na verdade, elas são utilizadas dentro do recurso tecnológico para fazer uma propaganda, para ilustrar um determinado produto ou até para a produção do cinema, né? A gente está falando aqui primeiro do cinema, mas se a gente pensar as radionovelas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, elas são narrativas que são digitais. Elas nascem numa era que é analógica, porém, elas caminham para uma era digital. A gente tem que pensar assim, o homem é um ser social, todo mundo tem uma história para contar. Hoje, quando eu acordei para vir para cá, me preparei, tenho uma história para contar. A minha chegada até aqui é uma história para contar. Se a gente olha para a nossa vida, você tem uma história para contar. Você é aluno do ensino médio, hoje está vivendo uma história que é totalmente diferente, uma história que é única. Ninguém na humanidade foi aluno do ensino médio numa pandemia. Vocês são o primeiro. Vocês inauguram uma nova história. Então, quando a gente pensa em história, pensa em narrativa digital, a primeira coisa que a gente tem que pensar, toda história ela tem um conflito, ela tem que ter um problema. Hoje a gente vive o problema da pandemia, nós vivemos na minha época o problema de acesso à universidade, então eu, aluno, quando fui aluno do ensino médio, tinha essa história para contar. Outras pessoas viveram, às vezes, acesso à escolarização, não tiveram esse acesso. Hoje há uma democratização, a gente tem acesso ao ensino através dessa mídia digital que ajuda a gente a contar uma nova história. E vocês fazem parte disso. No final dessa aula, eu vou propor um desafio para vocês. A gente vai contar uma história, vai movimentar as redes, vai fazer uma narrativa digital de forma muito coletiva. A gente vai participar de uma aula totalmente interativa, em que vocês serão os protagonistas. Hoje vocês serão os personagens principais dessa história. Era uma vez. O que faz a gente lembrar essa frase? Elas vai remeter primeiro à nossa infância, né? Se eu vou perguntar para vocês, durante 3 minutos aí vocês vão responder, o que faz vocês lembrarem essa início de história, era uma vez.
Olha, legal a interação de vocês no chat, hein? Parabéns, eu quero dar o parabéns para vocês aí primeiro, antes de ler algumas respostas aqui que vocês deram. Alguns comentaram que se lembraram, porque a pergunta era sobre isso, né? De que história você se lembrou? Alguns lembraram de histórias infantis, outros mencionaram, olha, eu lembrei de histórias para criança, foi o que a Mayara comentou. O Rafael, o Henrique, a Laura, a Adriana, a Kelly, a Samira e a Aline, elas falaram aí de contos de fadas, foram as histórias que elas se lembraram. Aí a Raquel até mencionou aqui a Branca de Neve, o Ícaro falou de João e o Pé de Feijão, outros mencionaram, teve até uma pergunta aqui, né, que gostaria que o professor depois respondesse, né, se é possível relacionar com as aulas de história. Mas, Wilson, eu reparei aqui que a maioria deles falaram de coisas que há nos livros. E servia isso também? Servia isso também. É importante a gente lembrar que a nossa vida ela é permeada por histórias que são verdadeiras e histórias que não são verdadeiras, né? A gente tem as narrativas que são ficcionais, mas a gente tem as narrativas que também são verdadeiras. Aquela história que é a história própria da sua vida, ela é uma história importante para ser contada. Tanto é que muitas pessoas transformam em livros, filmes, histórias das suas próprias vidas. Quando a gente pensa em história verdadeira, a história da vida, um fato real que foi transformado em uma obra cinematográfica, ela é capaz também de transformar a vida de pessoas e fazer reflexão. Falando um pouco sobre esses contos de fada, falando sobre essas histórias não verdadeiras, elas cumprem também uma função social que é a função de ensinar. Eu vou transmitir um conhecimento para uma criança que vai se tornar um adulto, né? Eu tenho que lembrar que a Priscila perguntou sobre história, eu tenho que lembrar basicamente assim, a nossa história, a infância e a adolescência existiam de formas diferentes. Você já pulava da infância para a vida adulta. Então, com 13, 14 anos, um ser se tornava adulto. Houve essa transformação num período da história, se modificou. E você preparava essa criança para se tornar um adulto. Tanto que se a gente olha aqueles quadros antigos, a criança se vestia como adulto, se portava como adulto, porque era um preparo, era um ensaio. Ele vivia um ensaio para a vida adulta. Então, as narrativas elas fazem parte da nossa vida, sim, e são importantes. Tanto histórias verdadeiras quanto as histórias não verdadeiras. Se a gente olhar, basicamente, todas essas narrativas, elas seguem uma estrutura muito simples. Eu tenho que ter, primeira coisa, um personagem. Quem vai participar dessa história? Quem conta essa história? Depois eu tenho lá, dentro dessa história, a ação. Como essa história vai acontecer, como ela vai se discorrer. Ela tem o seu começo, tem o seu meio e fim. E essa história ela tem que ter um ponto alto, ela tem que ter um clímax, né? Tem que ter um ponto de transição. Quando a gente pensa na história teatral, no teatro, normalmente o ponto alto é o ponto que se desfecha lá, onde vai acontecer a transição para os atos. Então você tem um ponto alto nessa história em cada ato, você vai ter um período de transição. Já no cinema, dentro da narrativa cinematográfica, você vai ter momentos de ponto alto, momentos de tensão, para criar justamente esse momento da pessoa ficar com a atenção focada para aquela história que está sendo contada. Ninguém quer uma história monótona. As pessoas querem uma história, na verdade, que prendam a atenção. E a história que prende a atenção é a história que acontece alguma coisa. Não é aquela história linear, é aquela história parada. Quando a gente pensa também na estrutura da narrativa básica, ela tem um lugar, tem um espaço. Hoje, o espaço que a gente pode contar histórias é o ambiente da casa. Se a gente olha para dentro da nossa casa, a gente tem que pensar que dentro da nossa casa tem histórias para contar. Você deve ter vivido dentro da sua casa alguma história engraçada, ou de repente até alguma história triste, mas é uma história que merece ser contada, é uma história que merece ser compartilhada. A semelhança entre o teatro e as narrativas digitais, né? Então, quando a gente pensa no texto teatral, basicamente, ele é composto, na verdade, por dois textos. Eu tenho lá o texto que é a fala dos atores, a fala das personagens, mas eu tenho um texto secundário que ele serve de instrução para quem está produzindo aquela peça teatral. Então você tem lá as rúbricas, né, que indicam os gestos, o movimento, a fala, qual momento eu devo gritar e qual momento eu devo falar, como eu devo me movimentar, para onde eu devo olhar, em qual lugar eu devo estar naquele cenário. Então as rubricas elas servem, na verdade, para essa indicação. E além disso, você tem lá o cenário, que ajuda a contar a história, o adereço,
os figurinos, você tem a iluminação, tem toda uma equipe técnica de sonoplastia que ajuda a reproduzir os sons, os efeitos sonoros que fazem parte da história, que fazem parte da narrativa digital. E isso em casa, a gente consegue contar uma história utilizando os recursos que a gente tem. Você pode pegar, por exemplo, uma boneca que você tem em casa, ou um personagem animado, tirar fotos e, de repente, você constrói uma narrativa digital que é movimento feito através de fotografias. Então, você, através de várias fotografias, você consegue criar uma narrativa digital. Tenho uma pergunta para vocês. Já ouviram falar em radionovela? Quem já ouviu falar em radionovela? E outra pergunta, o que é podcast? Já ouviram falar em ator de voz? O que seria o ator de voz? Tem gente que fala assim, eu gostaria de ser ator, mas eu sou tímido. Será que não dá para você ser um ator de voz? Porque é uma profissão para se pensar. Então, eu vou deixar 3 minutos essa pergunta. Vamos ver o que vocês respondem aí em casa. Obrigado. Parabéns novamente aí pela sua participação. Tem algumas respostas aqui que eu gostaria de ler, né? Nós vimos aqui, por exemplo, que o Henrique, o Juan, a Cíntia, a Priscila, eles falaram que gostam de podcasts e os debates são muito bons. Aí a Vitória falou que radionovelas são novelas no rádio. A Letícia já comentou assim, ela falou que a radionovela é a narração de uma novela no rádio. A Bruna já comentou, podcast é um debate. E nós temos uma pergunta aqui também, professor Wilson, né? Ele pergunta assim se podcast e radionovela não seriam parecidos. A gente tem a semelhança quando a gente pensa no texto teatral, naquele que é feito para ser interpretado.
Quando a gente fala em podcast, normalmente a gente pensa no podcast, que é aquele modelo que é o debate, que é aquele texto mais comentado, falado. A gente tem vários podcasts muito bons sobre vários temas, assuntos, inclusive para poder estudar sobre política, sobre biologia, química, física. O que você pensar, no Brasil já existe podcast produzidos, que são textos produzidos em áudio, e aí tem esse formato, né? Ele pode ser ao vivo, um texto gravado, editado posteriormente, e aí ele simula muito próximo daquilo que é o rádio, mas há também podcasts que são feitos propriamente para o teatro. Então você tem pessoas ali que simulam a voz, emulam voz de personagens, na verdade, e você tem essa voz, que é uma voz de uma personagem, gravada e inserida na narrativa. A grande diferença dessa questão da radionovela para o podcast é justamente isso. O texto é ao vivo ou o texto é gravado. Quando a gente pensava nas radionovelas, normalmente eram textos que aconteciam ao vivo. E você utilizava ali dos recursos sonoros disponíveis para fazer o efeito de uma chuva. Então você tinha uma bacia que você jogava água, fazia o efeito da chuva, uma chapa de raio-x, né, que você utilizava para simular o som do trovão, muitas vezes produzido ao vivo. Então você tinha um ator ali que estava atuando por trás, fazendo uma voz, fazendo uma fala, mas utilizando os recursos que estavam ali disponíveis para fazer essa gravação. Hoje a gente tem, graças à tecnologia, a gente tem bibliotecas de áudio que já gravam e certos recursos, certos efeitos que você tem disponível, né? O YouTube mesmo, ele tem uma biblioteca de áudios que é totalmente gratuita, disponível, que você pode pegar lá alguns efeitos sonoros para utilizar nas suas produções caseiras. E aí você utiliza um equipamento de som para poder juntar essas partes de áudio e criar realmente uma narrativa digital. Legal. Professor Wilson, aí eu tenho uma pergunta assim, né? Sim. Uma curiosidade minha. Rapaz, tudo que acontece hoje, qualquer coisa que acontece, vira podcast. Já reparou isso? E Já por quê? reparei. Reparei. Eu acho que é a necessidade e a urgência, né? A gente tem que pensar assim, por que que os jornais viraram podcasts? Primeira coisa, as pessoas normalmente estão em trânsito, elas não têm tempo, às vezes, de ler um texto escrito, um texto impresso, e elas estão fazendo uma forma de leitura, que elas estão prestando atenção em um texto que foi transcrito, né? Você tem ali uma transposição, na verdade, da escrita para a fala, adaptada para um mecanismo que você pode ouvir. Então, vira um programa de rádio, de repente vira a leitura de um texto, que era um texto escrito para um jornal impresso, que foi transformado em rádio. Então, a maioria das rádios já estão transformando os seus arquivos em texto de áudio. Então, você tem lá a função de uma pessoa que vai ler, que a gente chama de ator de voz, e esse ator de voz ele tem um papel importante para auxiliar, para dar suas impressões ali no texto. Ele não faz uma leitura que é uma leitura plana para não dar sono. Ele faz uma leitura que é quase uma leitura dramática para que a pessoa acompanhe, né? Muito famoso aquelas bíblias narradas, né? A gente tinha a Bíblia contada, a Bíblia narrada. Eu acho que é o primeiro nascimento aí de um podcast que seria televisivo, né? Ou uma coisa transmitida em áudio. E depois esse texto ele vai se transformando em algo que hoje é melhor. Hoje você tem textos, inclusive, que nascem só no podcast. Você não vai ter o texto escrito em outro lugar. Ele não foi escrito para ser lido, tem o texto impresso. Ele nasce só no formato de áudio. E tem pessoas que produzem conteúdos que são muito bons, né? Que você vai olhar nas bibliotecas de áudio, colocar lá na Google Podcast, pesquisar podcast, histórias. Você vai ter histórias de terror, de drama, de suspense, que já tem material sendo produzido desse formato. Inclusive, você, aluno, pode produzir esses materiais. Aqui tem um comentário do Dalmo e Juliana que eles falaram, acredito que é sobre radionovela. Sim. Eles falaram assim que a avó deles comentou sobre isso. Então, engraçado, essa questão da radionovela, né? As pessoas paravam para ouvir, paravam para prestar atenção, porque você não tinha reprise. O programa é aquele programa único. Se você perdesse o outro programa, você ia depender da tradição oral, né? Alguém vai te contar o que aconteceu naquele episódio seguinte. Você dependia disso. Mas hoje você tem lá a possibilidade de reprisar esses episódios. Inclusive os aplicativos de áudio, que são próprios para podcast, você pode programar uma playlist, né? Às vezes você começou a ouvir um programa, você coloca o programa seguinte. Você pode fazer opção, selecionar qual ator ou qual programa eu vou seguir. Você faz meio que uma curadoria, né? Vê qual é o programa que é melhor para você, o que se enquadra naquilo que você quer e pode ouvir. Indo para a escola, lavando louça, fazendo de repente, até algum trabalho manual que você não tem que ter atenção dedicada, você pode ouvir ali os programas de áudio. A gente vai falar um pouquinho agora como a gente faz para criar um programa de áudio, né? Como é que a gente faz?
Qual que é o primeiro passo? Eu tenho que escolher, primeira coisa, um assunto, né? E eu vou elaborar, através desse assunto, um roteiro. Nesse roteiro não basta ter somente o texto escrito. Eu tenho que ter lá quem fala, quando fala, como fala, qual que é a intensidade da fala, qual que é a duração, a altura. O segundo passo, eu vou escolher. Eu posso pegar o celular, e esse celular eu vou utilizar para gravar, eu baixo o aplicativo do celular e utilizo para gravar, ou eu posso pegar um gravador de áudio. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o celular e o gravador de áudio para a gente entender um pouquinho da diferença. Segundo passo, já gravei, agora eu vou passar para o terceiro. Eu vou editar essa gravação. Eu posso juntar essas partes de áudio em aplicativos. Existem vários aplicativos gratuitos e simples, né? E aí eu juntando essas partes, eu vou ter que preparar esse áudio para ele ser transmitido para algum servidor para ele ficar armazenado. Existem opções para você armazenar na internet ou você vai enviar em outros lugares, né? Aqui está na minha mão um gravador de áudio que ele utiliza 4 canais de gravação, né? Você tem 4 canais de gravação. Então ele é um pouco mais caro, mas é um gravador de áudio para quem pretende trabalhar com áudio, já é um primeiro passo. Mas o celular também ele grava. O celular, na verdade, a gente acha que ele grava um só canal, mas se você pegar o celular, ele grava 2 canais. Por que 2 canais? A gente está falando em um som estéreo. O celular ele grava um som estéreo. E aí a gente vai fazer a diferenciação um pouquinho de som monofônico e som estéreo. O som do microfone, normalmente, ele vai captar 2 faixas de áudio, que são 2 faixas de áudio totalmente diferentes. Então você tem lá um canal de áudio, que pode ser dividido, na verdade, em 2 canais. E se a gente pega um divisorzinho simples ali, uma pecinha que você coloca para poder fazer essa divisão, você consegue separar um canal do outro. Nessa separação desse canal de um para o outro, você consegue fazer trabalhos com esse som. Você consegue, por exemplo, criar um movimento, a impressão de movimento, quando você coloca o som para aparecer num lado e ele aparecer em outro lado do fone de ouvido. Então você consegue criar um movimento. É claro, quando a gente pensa em estúdios profissionais, eles vão gravar áudio lá em até mais de 5 canais. E aí você vai ter essa impressão de movimento muito maior que a impressão de movimento que é dada pelo fone de ouvido. Mas para a gente começar a nossa conversa, conseguir fazer essa transição de um lado para o outro, você consegue fazer esse movimento. Quando a gente pensa em vídeo, o vídeo ele tem um outro formato, né? A gente normalmente fica preocupado só na qualidade da câmera, mas a gente tem que também ter a preocupação na qualidade do áudio, né? Quando a gente pensa, para fazer o curta-metragem, o que eu preciso? Eu vou escolher, primeira coisa, o cenário. Eu vou pensar qual é a iluminação. Se eu não tenho iluminação artificial, que é a iluminação de estúdio, eu vou ter que pensar qual é a iluminação natural que eu vou usar. Hoje as câmeras celulares elas evoluíram muito, a gente consegue utilizar essas câmeras para avançar e você consegue fazer alguns vídeos que são de melhor qualidade que eram antigamente. Então a gente tem uma evolução dessas câmeras de celular. É claro que não dá para comparar com a câmera profissional de cinema, que você consegue capturar essas imagens de modo melhor, de modo profissional e fazer a separação dessas imagens em fotografias mais precisas, né? Porque quando eu falo de cinema, eu tenho que lembrar basicamente que eu estou falando que o cinema é uma evolução da fotografia. E essa impressão da imagem, ela faz com que a gente perceba os movimentos, as características e as formas. Segundo passo, eu vou fazer a captura dessas fotografias. E o último passo é a edição. É claro que eu estou falando de forma muito simples, muito simplória, mas eu tenho que pensar nesse movimento agora do cinema como evolução. Aqui eu coloquei alguns exemplos de planos de enquadramento, né? Quando a gente tira uma fotografia, a gente pensa em alguns planos, né? E esses são os planos básicos que a gente tem em qualquer fotografia. O primeiro é o plano inteiro, né? Em que o personagem aparece todo. Depois a gente tem o plano americano, que o personagem aparece pela metade, aparece a cintura, e a gente vai ter o plano detalhe. Tem uma lista de planos na internet, você pode pesquisar, dar uma olhada, se você colocar planos de enquadramento, tanto para a fotografia para o cinema, esses planos vão ser os mesmos. E aí você consegue utilizar dentro da sua produção audiovisual. Representando a narrativa digital. A tecnologia ela pode ajudar a gente a representar uma narrativa digital. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês já fizeram algum filme, já representaram alguma coisa através da narrativa digital? Vou dar um minutinho para vocês responderem.
Eu vi que muita gente comentou que não, né? Que não criou nenhuma história. Mas eu fico pensando, a sua rede social, ela é uma história. Você conta muito sobre você quando você publica uma foto, quando você publica um áudio, quando você publica um vídeo. Você pode não perceber, achar que você não está contando uma história, mas você está contando a história da sua vida. Se você voltar lá no tempo, quando começou a sua rede social e olhar qual a primeira foto que você postou, você vai perceber que você é uma pessoa totalmente diferente. Então a história da sua vida ela é contada, é narrada. E quando foi falado lá na aula de segurança digital que a gente tem que tomar cuidado, com o que a gente posta nas redes sociais, com o que a gente reproduz, realmente tem que tomar cuidado. Porque a gente não sabe para quem a gente está contando essa história. Aquela história, de repente, ela está pública. As pessoas estão olhando para aquela nossa história que está sendo contada e a gente não sabe o que as pessoas vão fazer com essa história. Então, as histórias são contadas. Tem uma pergunta aqui, né, já que a gente comentou que tudo vira podcast, né? Acho que alguém ainda está querendo Sim, fazer um podcast. Tomara que não seja sobre nós, sim. né? Bom, mas a pergunta é sobre qual tipo de áudio, né? Qual tipo de aplicativo ou áudio para poder gravar, né? A pergunta é: qual é o tipo de áudio melhor para gravar um podcast? Você tem alguma dica aí? A primeira dica é pensar na questão do equipamento, né? Quando a gente pensa em equipamento, às vezes a gente só tem o celular e a gente comete o equívoco, né, de achar que o microfone do celular ele é um microfone ótimo, excelente. O microfone do fone de ouvido do celular ele já é melhor. Claro que você vai precisar tratar esse áudio, mas ele isola, porque ele não capta o som ambiente. Então, se você grava o seu podcast com o fone do seu celular, a qualidade do áudio vai sair um pouco melhor, não vai sair uma qualidade excelente. E aí você vai acabar não investindo em um equipamento que é um pouco mais caro. Mas a minha dica é, grave sempre com o fone de ouvido. Utilize o fone do celular, que ele tem um microfone anexado, e esse microfone do fone de celular ele consegue captar um áudio de uma forma melhor, qualidade melhor. A segunda parte, eu acho que tem uma pergunta assim, ó. Tem alguém perguntando assim, o Guilherme está perguntando se o podcast vai substituir o rádio ou o jornal. Não, não vai substituir. É uma mídia que caminha paralelo, né? Eu não posso prever o futuro, é claro, né? Mas é uma afirmação. A mídia que caminha paralelo. Você vai precisar ainda do texto escrito. A dependência do texto escrito, ele precisa ser roteirizado. Quando a gente pensa num jornal, as histórias que são contadas ali, elas têm começo, meio e fim. E você tem pessoas que trabalham profissionalmente elaborando essas histórias. Elas contam e tentam resumir essa história que é contada, a história do dia a dia, de uma forma melhor, que otimize o seu dia a dia. Então você precisa ainda ter o jornal impresso, o escrito, que na verdade vai servir de apoio para aquilo que é produzido no áudio. Então o áudio, na verdade, ele vai servir como complemento para aquilo que já está escrito. Tem essa outra pergunta aí também que é bem interessante. Olha, é a Arlete, né? Ela pergunta se a narrativa do teatro é a mesma do cinema. Não é a mesma porque quando a gente pensa no cinema, ele tem os planos de enquadramento. No teatro, embora você tenha a iluminação, que dá foco no ator, né, que seleciona o movimento do ator, você não consegue fazer os mesmos recortes que uma câmera faz. Você não consegue fazer os movimentos que a câmera cinematográfica faz. Então, se você, por exemplo, faz uma peça teatral na sua escola e grava essa peça teatral, ela vai ser uma linguagem totalmente diferente, porque você vai conseguir ir para outros ambientes, outros cenários, além do que você vai conseguir fazer o detalhe, o enfoque. Né? De repente você está contando uma história que a pessoa chega silenciosamente no meio da noite. Você pode contar isso no cinema. No teatro, você vai contar essa história, vai ter que escurecer a iluminação, falar que a pessoa chega no meio da noite, de repente pode ter um narrador falando isso, mas no cinema você consegue focar o pé da pessoa, se movendo lentamente, consegue colocar o som, o barulho, e você causa outras impressões que o teatro não consegue causar. Então você tem impressões que são diferentes. A impressão do cinema, se ela é trabalhada associado ao teatro, é claro que uma depende da outra, né? Mas você precisa de bons atores que consigam imprimir dentro da história o drama e a narrativa, você consegue elaborar. Onde a gente conta a história, né? Onde a gente pode contar as nossas histórias. Aí eu dei exemplo de algumas redes sociais, né? O Facebook a gente conta a nossa história, é onde a gente conhece mais. O WhatsApp é onde acontecem as maiores histórias, né? Tragédias, inclusive. A gente separa, briga, casa, divorcia, namora, conquista, paquera,
publica. O WhatsApp é onde tem acontecido a maioria das histórias. Inclusive, boa parte da história da nossa vida agora, em tempo de isolamento social, ela acontece no WhatsApp. A pessoa que partiu, que está distante, que você tem saudade, você consegue se comunicar através do WhatsApp. O Instagram, você conta a história através das fotografias que estão ali. E o Twitter, que é uma rede, às vezes, esquecida, mas ele ajuda a contar histórias de forma concisas, né? Em formas breves. Você tem lá poucos caracteres para contar a história e, às vezes, essa história pode ser apreendida por uma pessoa de forma mais rápida. Blogs, né? O próprio YouTube. E a gente tem uma outra ferramenta que é o Google Podcasts, que você pode publicar a sua história em áudio, em qualquer lugar. Essa ferramenta ela vai buscar esse áudio e vai organizar isso em uma playlist, né? Fica muito mais fácil fazer a publicação de áudio. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque eu tenho um desafio. Vocês lembram lá no começo da aula que eu falei do desafio? Meu desafio é, a gente vai criar uma história e vai publicar essa história em áudio e em vídeo dentro de uma rede social. Porque nós estamos conectados. Quando a gente pensa na hashtag, e essa publicação ela marca, você consegue marcar e qualquer pessoa consegue visualizar isso em rede. E aí você vai utilizar para publicar essa história. Centro de Mídia São Paulo, pode colocar CMSP, Tecnologia e Inovação. Por quê? Você vai tornar essa história visível para outros alunos que assistiram essa aula, que participaram desse momento junto com a gente aqui, e ele vai contar essa história. Eu tenho uma coisa legal para vocês. Tem um personagem que dá para vocês incluírem. Tem falado muito aí sobre o Bob, né? Bob é um personagem da Secretaria da Educação, que está lá no Centro de Mídia, e você pode utilizar o Bob como personagem dessa história. Qual formato que eu posso usar? Áudio, vídeo. Eu posso contar essa história através de fotografia. Se você é bom em desenho, faz o desenho, tira a foto e conta essa história. Publica essa história sobre o Bob. Qual que seria o tema da nossa história? Eu acho que o melhor tema é a gente pensar nesse momento que a gente vive. Como as narrativas digitais, as histórias digitais, facilitam o nosso dia a dia em tempos de pandemia. É e curioso o pessoal falar sobre o Bob, né? Eu também cheguei aqui querendo ver o O Bob. Bob. E olha, isso é bem comentado sobre as alunos, os professores, né? Então agora eles criarem uma história, então nós vamos voltar ao começo da aula, né? Porque Sim. tudo está acabando em podcast. Sim, tudo acaba em podcast, tudo acaba em história. E aí fica a dica, né? Criem uma narrativa digital que contem uma história. Essa história ela tem que ter começo, tem que ter um problema. Se não tem problema, se você quiser aproveitar o problema que nós vivemos, né? Uma pandemia como aluno do ensino médio, uma pandemia dentro de um mundo já tão complicado, você vai contar essa história e lembre-se que essa história tem que ter começo, meio e fim. Não produza histórias longas, né? Porque às vezes você produz histórias longas, vão ter tantos materiais na rede, as pessoas não vão acabar conseguindo ver. Produzam histórias curtinhas, breves. E fica essa dica para vocês da produção de narrativas digitais. Tem um comentário da Rita aí, ela comentou que, como ela escreveu, fizeram, né? Então talvez ela e o pessoal da turma dela, eles fizeram um podcast contando a história do bairro e da escola. Também é muito legal, né? Sim, é muito legal porque quando a gente fala em história, algumas coisas se perdem por causa da tradição oral, né? As pessoas vão contando e essa história vai se apagando. Hoje, como a gente tem a possibilidade de gravar esses áudios, eles vão ficar permanentes. A internet está aí. Se você revirar no fundo do baú da sua internet, das suas redes sociais, você tem fotos lá perdidas. E você vai ver que tem histórias que precisam ser contadas. Então agora... Agora, gente, muito obrigado por ter participado com a gente aí. Eu espero ter contribuído com vocês com essa aula, contando um pouco sobre narrativas digitais. É claro que é uma aula inicial, né? A gente pega o currículo do ensino médio, primeira, segunda e terceira série do ensino médio, é basicamente a mesma coisa que a gente vai ver. Então, essa história inicial, ela começa agora. É o primeiro start. Lembra lá de publicar a sua história. Fábio? Então, agradeço também de ter participado, né? Mas acho que você consegue responder mais uma pergunta. Consigo. A gente tem um tempinho, é a pergunta da Eliana aí, né? Qual é a diferença entre a história falada para a história escrita, se uma pode completar a outra? Você conseguiu entender a pergunta? Mais ou menos, mas eu vou tentar responder dentro daquilo que eu compreendi. A história escrita
ela demanda muito da interpretação do outro. A história falada, ela fica registrada já de forma interpretada. Alguém leu aquele livro daquela forma. É basicamente a diferença entre um livro escrito e um livro que foi imaginado e pensado para o cinema. Você tem vários filmes que foram feitos dessa forma, né? Alguém leu, alguém interpretou que aquela cena era daquela forma e fica uma pergunta para a próxima aula. Tchau, tchau.